Galera, eu levantei até um argumento na análise geral que eu fiz lá, segunda parte, sobre o combate do Edge e do Randy Orton, onde eu falava a respeito dessa ideia de elite na WWE. Porque a gente teve um pay-per-view que tivemos menos lutas, sabe? Não foi aquele pay-per-view enxugado de combates. Até na WrestleMania que a gente teve, nós tivemos lá então um pay-per-view que foi dividido em 2 noites, né? E assim, vem funcionando na minha visão. Você realizar um pouco menos de lutas, você deixa um show mais interessante, menos cansativo e dá mais liberdade e espaço para alguns lutadores ali realizarem lutas mais interessantes. E é uma coisa que eu sempre enxerguei isso depois de ver alguns anos na WWE ali, como por exemplo 2014 e 2015. O que aconteceu naqueles anos? A WWE não tinha mais o SmackDown, né? Ele era um show de continuação, não era bem uma brand. E nesse período que isso acontece, você nota que vários nomes conseguiram crescer muito bem. Você tem Daniel Bryan, você tem ali os 3 membros do Shield, Bray Wyatt conseguiu ganhar um certo destaque, o John Cena quando vai pro mid-card também consegue ter um certo destaque. Os nomes que vinham do NXT também, você sempre enxergava ali como grandes estrelas, mesmo que depois a maioria deu flop. E os próprios nomes de main event também. Você conseguia manter vários caras ali com papéis importantes. Tinha um outro desvalorizado, mas não era muito. Você não tinha uma confusão, você não tinha discussões de tipo... Pô, será que fulano deveria ser melhor aproveitado do que ciclano e tal? Porque não tinha tanta opção assim para você usar. Quando a WWE vai contratando atleta atrás de atleta, superstar atrás de superstar, vai enchendo aquele roster, o próprio NXT vai começando a ter opções demais. E aí, todo ano sobe nomes do NXT, pelo menos 2 épocas do ano, né? No primeiro semestre, no segundo, e já tem os caras do main roster, aí às vezes retorna ainda alguma lenda, fica aquela confusão, sabe? Pô, mas quem que vai ser campeão? Quem vai revezar com quem? Quem que eu vou usar mais? E na tentativa de você agradar todos ali, todos os fãs e todos os atletas também, você tenta dividir o push. E a partir do momento que vem essa ideia de dividir push, ninguém é realmente valorizado pra valer, ninguém realmente se torna importante. Porque se todo mundo for ganhar aquele título específico, por exemplo, o Intercontinental, então, que diferença faz, por exemplo, o Apollo Crews ganhar o título Intercontinental? Se daqui a pouco... o Artuth vai ganhar o Intercontinental. Aí daqui a pouco vai vir um cara da NXT rapidamente ganha o Intercontinental. Aí vai retornar uma lenda, ganha o Intercontinental. Então, tipo, todo mundo tá ganhando esse cinturão. De 2 em 2 meses muda de mão ou muda a história, né? O cara que tava ali sendo destaque vira um cara esquecido. O cara esquecido de repente começa a ganhar destaque. Fica um negócio muito confuso. E dessa forma ninguém vira Star Power, que é o que a gente vive falando. Pô, mas toda vez tem que depender das lendas, né? De Edge, Randy Orton, Brock Lesnar, John Cena. Se não tiver esses caras, falta Star Powers no show. E é algo que eu comento, né? Se você tivesse montado uma elite de bons superstars completos, que são bons em ringue, que tem bons personagens, sabem fazer boas promos e vendem, show! Você tem vários exemplos hoje, cara. Você tem o Seth Rollins que pode fazer isso. Você tem o Drew que pode fazer isso. Você tem o Kevin Owens que pode fazer isso. Certo? Dessa nova sala. O Tommaso Ciampa, o Johnny Gargano também são nomes que poderiam muito bem fazer isso. AJ Styles pode fazer isso. Daniel Bryan pode fazer isso. The Miz, Bray Wyatt, né? Cara, tem muito nome bom pra você realizar esse tipo de coisa. E ainda tem os caras que poderiam ficar pro midcard. Mas se você não montar essa elite, vai ficar essa confusão, né? A gente teve essa experiência aí. Você pegou ali e deu espaço para Bobby Lashley e Drew, ótima luta. Você deu espaço para Edge e Randy Orton, ótima luta. Se você dá aquele espaço que você deu para Charlotte Asuka esses tempos aí atrás no Raw, ótima luta. Não é bem melhor assim? Ter menos, mas esse menos ser com mais qualidade, que é o que ocorre nos especiais do NXT. O NXT raramente passa de 5 lutas nos seus especiais. E é ótimo, não é cansativo, rende muito bem e transforma os superstars lá em Star Powers do NXT, em estrelas do NXT.
Ah, fica um monte de cara sem participar do pay-per-view. Beleza. Melhor não participar do que participar e fazer algo bobo. Porque aí ele participando pra fazer algo bobo, só pra participar, ele corta o tempo dos caras que poderiam estar fazendo uma luta melhor, mais longa. Que é o que acontece no main roster. Então eu defendo sim uma elite na WWE. Eu defendo uma elite. Não acho ruim a saída de alguns superstars. Mesmo alguns deles sendo bons, porque não vai dar pra usar eles. Infelizmente não vai dar. E é até triste isso, porque aí você pega caras ali que poderiam ser realmente muito, mas muito bem aproveitados, serem grandes estrelas, só que eles estão num período onde tem vários outros ali na frente. E aí, o que você vai fazer com os caras, né? Se você botar no midcard, já vão dizer que não tá aproveitando muito bem igual poderia. Então, é melhor nem contratar. É melhor nem contratar. Mas aí é que tá. Aí é uma questão mais de mercado. Ah, vamos contratar, que a gente evita que a concorrência pegue. A gente tira eles da concorrência. Vamos contratar porque ele é popular. Aí a gente usa ele um pouquinho, vende algumas mercadorias, né? O pessoal vai comprar a camiseta dele e tal. É uma questão mais de mercado do que de qualidade em si. E eu acho que essa é a grande razão dessa mudança de política de contratações e utilizações de talentos na WWE. Certo? O NXT, por exemplo, ele não pensa tanto em mercado, é uma coisa que eu sempre falei. As pressões do NXT são completamente diferentes, por isso ele consegue fazer lá o que ele faz. Tanto que a própria audiência não chega nem a 1 milhão. Deve ter chegado umas 3 vezes a 1 milhão. Mesmo sendo um show muito superior, né? E é o mesmo canal do Raw, por exemplo, né? Para não dizer que, não, mas é o canal... Não, é o mesmo canal do Raw. Então, temos isso. Então, meu ponto é esse. Espero que, conforme o tempo for passando, as pessoas também comecem a enxergar que precisamos de uma elite na WWE e a WWE também. Que seria a única forma disso mudar. Mas, não sou otimista em relação a isso. Porque, assim, eu falo dessa elite há 5 anos e é a primeira vez que a gente está tendo assim, um protótipo do que poderia ser. Acho que é só pelas circunstâncias dessa pandemia que está rolando. Daqui a pouco volta ao normal. E, então, eu não acredito que vamos chegar nisso um dia. Sinceramente, eu não acredito. Mas é uma ideia que eu acho que seria ideal para os dias de hoje na WWE. Mas, comentem as opiniões de vocês. Deixa o like e até a próxima.